Olá! Uma das primeiras perguntas que a gente recebe no consultório durante a consulta do paciente obeso é: doutor, eu posso fazer a cirurgia bariátrica? Então, para a gente tentar responder essa questão, nós temos que analisar primeiramente duas situações. Primeiro, se o paciente não tem nenhuma contraindicação a fazer o procedimento cirúrgico. O que seriam essas contraindicações? Algum distúrbio psiquiátrico, algum distúrbio cognitivo, que são situações que colocam em risco o procedimento caso o paciente não consiga seguir corretamente as orientações. Por exemplo, comer alguma coisa inadequada para aquela fase da cirurgia, ou tomar algum medicamento sem orientação médica, isso colocaria o procedimento em risco. Uma segunda situação são patologias clínicas muito graves que podem contraindicar o tratamento cirúrgico ou temporariamente ou definitivamente. Por exemplo, um paciente que tem um problema cardíaco, insuficiência cardíaca, insuficiência pulmonar, um infarto recente. Então, nessas situações, a gente ou adia ou suspende o procedimento cirúrgico. No paciente que não tenha nenhuma dessas situações, a gente tem que analisar se ele possui obesidade há pelo menos 5 anos e se nesses 5 anos ele tem pelo menos 2 anos de tentativa de emagrecimento com profissionais da área, por exemplo, endócrino, nutricionistas, nutrólogos. Então, analisando essas situações, a gente agora temos que classificar o grau de obesidade. Para isso, a gente usa uma fórmula para calcular o índice de massa corporal, que seria o IMC. Nessa fórmula, o que temos que fazer? A gente pega o peso em quilos e divide pelo quadrado da altura. E isso nos dá um número. Com esse número, a gente consegue classificar a obesidade ou o perfil de peso do paciente. Quando esse número é menor que 18,5, é classificado como baixo peso. Entre 18,5 e 24,9 está dentro da faixa normal. De 25 a 29,9 está na faixa de sobrepeso ou pré-obesidade. De 30 a 35 é obesidade grau 1, de 35 a 40, obesidade grau 2 e acima de 40, obesidade grau 3. Definido o perfil de obesidade, a gente consegue indicar o tratamento cirúrgico. Para os pacientes com IMC acima de 40, já tem indicação de cirurgia, independente se existe ou não alguma doença associada. No obeso grau 2, entre 35 e 40, para indicar cirurgia, nós precisamos que o paciente tenha alguma doença associada. Qual seria isso? Hipertensão, diabetes, problemas de colesterol, gordura no fígado, artralgias, apneia do sono, refluxo, entre outras. E em casos muito especiais, a gente pode indicar cirurgia bariátrica também no paciente com obesidade grau 1, que seria entre 30 e 35 de IMC. Mas em situações muito peculiares, onde existe uma doença associada muito grave, por exemplo, uma hipertensão de difícil controle, o diabetes de difícil controle, onde o médico especialista que acompanha esse paciente nota que a situação de gravidade da doença tem relação com a obesidade mesmo leve, grau 1, e nesses casos específicos ele também indica a cirurgia. Bom, espero ter ajudado, espero que tenham gostado desse vídeo. Se tem alguma dúvida ou alguma sugestão, coloque nos comentários que nós vamos responder prontamente. Obrigado e até o próximo vídeo.